Este programa é livre para todos os públicos. Meus caros amigos e amigas, estamos começando mais uma Escola da Fé. Hoje, dando sequência ao estudo que nós estamos fazendo, vamos falar um pouco sobre a ação do Espírito Santo na igreja e em cada um de nós. Nós falamos na aula anterior a pessoa e a obra do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Qual é a obra do Espírito Santo de maneira geral? Agora, hoje, vamos focar o Espírito Santo na igreja e também na santificação de cada um de nós. Tá certo? Pedindo a Deus a sua graça, a sua bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus amigos, é muito importante nós compreendermos a ação do Espírito Santo na nossa santificação e na igreja para que ela cumpra a missão que Jesus deixou a ela de levar a salvação a todas as nações. Jesus disse para os apóstolos na Santa Ceia: é bom para vocês que eu volte para o Pai, porque se eu não for, o Espírito Santo não será enviado. Então Jesus, ele viveu só ali na Terra Santa, mas agora ele subindo ao céu, glorificado à direita do Pai, derramando o Espírito Santo sobre a igreja, agora ele pode estar pelo Espírito Santo em toda parte, em todos os lugares onde a igreja chegar e também em cada um de nós. Santo Antônio falava da missão do Espírito Santo em nossa santificação, Ele dizia, é a voz do Espírito Santo, o arrependimento que provém do coração do pecador. Então, o arrependimento, o pecador que se converte, que muda de vida, Santo Antônio dizia, é a voz do Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo ele nos é concedido, ele infunde nos nossos corações o arrependimento dos pecados e tristeza pelos pecados também dos outros. A gente passa a ter arrependimento dos nossos pecados e também dos pecados dos outros. Por quê? Porque Jesus veio exatamente para tirar o pecado do mundo. E o Espírito Santo vem para cumprir essa missão através da igreja. Santo Agostinho dizia, o que é o nosso espírito, isso é a nossa alma em relação aos nossos membros. Assim é o Espírito Santo em relação aos membros de Cristo, ao corpo de Cristo que é a igreja. Entendeu? Assim como o que dá vida para nós é a nossa alma, Então o que dá vida para a igreja, para os membros da igreja, é o Espírito Santo. Só cumpre a lei de Santo Agostinho, aquele que recebeu o dom do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, a gente não consegue cumprir a lei de Cristo, a vontade de Cristo. Sem o Espírito Santo, os mandamentos, por exemplo, ficam apenas um código de negação. A liturgia é uma coisa meio chata, a palavra de Deus não tem para a gente muito sentido, mas com o Espírito Santo tudo isso toma vida. A Bíblia se torna realmente palavra de Deus com poder, eficaz, capaz de transformar o nosso interior. A liturgia, a presença de Cristo no seu corpo, que é a igreja que celebra, e os mandamentos passam a ser para nós rumos de libertação. E não aquela coisa
né, que possa parecer chata, proibitiva. São Leão Magno, grande santo doutor da Igreja, que morreu no ano 460, né, ele dizia, como somos o templo de Deus e o Espírito Santo habita em nós, aliás, como São Paulo também já dizia, né, cada fiel guarda na sua alma, mais do que tudo, né, que se admira no firmamento. Ou seja, mais belo do que todas as belezas do firmamento é a presença do Espírito Santo na alma de alguém, né? Bom, a gente sabe que o Espírito Santo, né, ele preparou a Virgem Maria, né, para que ela pudesse receber o Filho de Deus, encarnado, né? Então convinha que ela fosse cheia de graça, né? A mãe daquele em quem habita corporalmente a plenitude da divindade, como diz São Paulo na carta aos Colossenses. Então, para que ela recebesse aquele que tem a plenitude da divindade, o Filho de Deus, ela tinha que ser exatamente virgem e tinha que ser imaculada, né? Então, por pura graça, ela foi concebida sem pecado original, como a mais humilde das criaturas. E é bonito que ela mesma canta isso no Magnífica, né? A minha alma glorifica o Senhor, o meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Por quê? Porque ele olhou para a humildade da sua serva, né? Eva foi soberba, quis ser como Deus, né? Perdeu a humanidade. Maria, sendo a serva de Deus, a escrava do Senhor, né, ela recebe o Salvador que vai trazer a liberdade para os filhos de Deus, né? O anjo, né, disse para ela, né, o Espírito Santo descerá sobre ti e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso este santo que vai nascer de ti será chamado Filho de Deus, né? Evangelho de São Lucas, capítulo 1. E depois o anjo vai dizer para José também, José, filho de Davi, né? Não temas receber Maria por tua esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Aí São José ficou tranquilo. Vem do Espírito Santo, então é obra de Deus, né? E recebeu Maria como a sua esposa, né? Então a gente já vê a obra do Espírito Santo na redenção da humanidade. Ele prepara a Virgem Maria, né, virgem imaculada, né, prepara José para ser esposo de Maria, porque o menino queria nascer numa família. Por quê? Porque a família é a estrutura básica da sociedade. Então, a primeira realidade que Jesus veio para redimir é a família. Por isso que ele quis nascer numa família. Ele entra na nossa história pela família. Por isso, não se pode destruir a família. Essa família que Deus constituiu, né? O homem deixa a casa de seu pai, da sua mãe, se une à sua mulher e sereis uma só carne. Crescei e multiplicai. Está lá no livro do Gênesis, né? 1º e 2º capítulo. E é muito interessante também que apenas Isabel ouviu, né, aquela salvação de Maria, quando Maria foi visitar Santa Isabel, a criança que estava no seio de Isabel, João Batista, estremeceu no seu seio e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Olha que interessante. Jesus está no seio de Maria, João Batista no seio de Isabel. Com a presença de Jesus, o menino estremeceu e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. A igreja vê aí a purificação de São João Batista do pecado original, nesse momento, né? E o Espírito Santo aí, né? Então aí Isabel, cheia do Espírito Santo, é importante notar isso, né? Exclama exatamente isso, né? Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. De onde é que me vem esta honra, né? Essa grandeza de vir a mim a mãe do meu Senhor? Ela é a primeira mulher que, cheia do Espírito Santo, eu quero destacar isso. Não foi simplesmente por uma vontade dela, não, cheia do Espírito Santo. Ela coloca, né? A mãe do meu Senhor, ou seja, a mãe do meu Deus, né? Naquele tempo, eles não usavam a expressão Senhor como nós usamos hoje, não.
A expressão meu Senhor era meu Deus. Né? Então, a mãe do meu Deus, Isabel é a primeira que confirma o dogma da maternidade divina de Nossa Senhora. Né? Bom, Zacarias, o seu pai, né, também ficou cheio do Espírito Santo e profetizou, né, nesses termos, né, quando foram fazer a circuncisão de João Batista, né, o velho Zacarias, que tinha ficado mudo, né, lá no templo, agora ele vai falar, né? Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e resgatou o seu povo. Né? Então, a gente vê também que quando Jesus foi apresentado no templo de Jerusalém, né, havia lá no templo aquele velho Simeão, que figura extraordinária, né? Ele disse que o Espírito Santo tinha revelado para ele que ele não ia morrer antes de ver os seus olhos verem a salvação. Né? Então, havia lá em Jerusalém esse homem, né? Justo, piedoso, esperava, diz a Bíblia, a consolação de Israel. A consolação de Israel, o que é? A chegada do Messias. Né? E o Espírito Santo estava nele. Veja, eu quero que vocês percebam a ação do Espírito Santo em todos esses personagens. O Espírito Santo na concepção de Jesus, o Espírito Santo, né, no velho Zacarias, o Espírito Santo em Isabel, o Espírito Santo agora em Simeão. Né? O Espírito Santo estava nele. Está escrito lá no livro do São Lucas, né? Fora revelado pelo Espírito Santo que não morreria sem primeiro ver o Cristo do Senhor. Veja a ação do Espírito Santo aí, né? Em toda essa concepção de Jesus. Né? Então, diz aqui, lá no Evangelho de São Lucas, no capítulo 2, versículo 25 seguintes, impelido pelo Espírito Santo, ele foi ao templo. Olha, ele não sabia que Jesus, José e Maria iam ali para o templo com o menino, mas impelido pelo Espírito Santo, ele foi ao templo. Vai notando aí a ação do Espírito Santo. Né? Então, o nosso catecismo, lá no parágrafo 727, ele diz assim que toda a missão do Filho e do Espírito Santo na plenitude do tempo está contida no fato de o Filho ser ungido do Espírito do Pai desde a sua encarnação. Por isso que Jesus, ele é o Cristo. A palavra Cristo, Messias em hebraico, Cristo em português, né? Christos em grego, significa aquele que é ungido. Ungido por quê? Ungido pelo Espírito Santo. Então, não só toda a concepção de Jesus, toda essa história que nós já narramos aqui, foi conduzida pelo Espírito Santo, mas a vida de Jesus. Por quê? Uma coisa que nós precisamos entender é que Jesus trabalhou aqui no nosso meio como homem. Claro que ele era Deus, mas a missão dele era resgatar o homem, porque o pecado foi de Adão. Então Jesus vai viver, vai trabalhar, vai agir como homem, mas cheio do Espírito Santo, ungido, né? Ungido, repleto do Espírito Santo. É por isso que ele vai falar, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, curar os de coração feridos, né? Enviou-me para proclamar a remissão aos presos e aos cegos a recuperação da vista, para restituir a liberdade aos oprimidos e para proclamar o ano de graça do Senhor. Né? Jesus leu isso, que é do profeta Isaías, leu lá na sinagoga de Nazaré, né? Lá em Lucas capítulo 4. Né? O Espírito Santo então desceu sobre ele em forma corpórea, né? Como uma pomba, né? E veio do céu aquela voz do Pai, né? Que disse, tu és o meu filho bem-amado, em ti ponho a minha afeição. Está bem claro aí, né? A unção que Jesus recebeu do Espírito Santo para cumprir essa missão. Então, cheio do Espírito Santo, diz aí o evangelista, né, que Jesus voltou do Rio Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Repara aí, pelo Espírito Santo, Jesus foi levado para o deserto, onde ele foi tentado pelo demônio durante 40 dias.
Então, é o Espírito Santo que leva Jesus para o deserto. Por que que ele leva Jesus para o deserto? Para ser tentado. Parece uma coisa negativa, mas não é não. Por quê? Porque Jesus vai refazer todo o erro de Adão. Adão no paraíso foi tentado e Adão sucumbiu. Adão pecou. Jesus vem como um novo Adão. Agora ele vai para o deserto e repare que ele faz jejum e oração e meditação da palavra de Deus. Por quê? Porque ele está agindo pelo Espírito Santo, mas ele tem que fazer a parte humana. Nós também somos batizados no Espírito Santo, recebemos o Espírito Santo no batismo, na crise, mas nós temos que fazer a nossa parte. O Espírito é forte, mas a carne é fraca. Então a gente vê Jesus aí no deserto, ele enfrenta o Espírito, ele enfrenta o demônio no poder do Espírito Santo, com que eu diria assim, instrumentos, né? Primeiro, a palavra de Deus. Ele lança 3 vezes no rosto do demônio a palavra de Deus. Está escrito, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Depois ele fala para Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. Depois fala a 3ª vez, amarás e adorarás só o Senhor teu Deus. 3 citações que Jesus tira do livro do Deuteronômio. Então você vê, ele age no Espírito Santo, mas pela força da Escritura, que é inspirada pelo Espírito Santo, na força da oração, que é inspirada pelo Espírito Santo, e na força do jejum, que fortalece o espírito contra as tentações. Ok? Então a gente já vê aí na vida de Jesus como é que o Espírito Santo age com toda a força. E a gente vai ver mais coisa ainda. Nós vamos fazer um intervalo agora, mas depois a gente vai ver mais ações do Espírito Santo na vida de Jesus. Amigos e amigas, já de volta com a nossa Escola da Fé. E eu quero mostrar a vocês 2 livros do Monsenhor Jonas Abib. Estamos falando do Espírito Santo. Olha aqui. O Espírito sopra onde quer. Monsenhor Jonas, todo mundo já conheceu muito, O que esse homem pregou sobre o Espírito Santo, o que ele falou do batismo no Espírito Santo, dos dons. Eu fiz muitas experiências de oração com ele, cansei de escutar pregações do Padre Jonas sobre os sereis batizados no Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, os frutos do Espírito Santo, a vida no Espírito Santo. E aqui, esse livro coloca isso. E também, esse outro aqui, Agora Meus Olhos Te Viram. 2 livros que ajudam profundamente a nossa meditação. Ok? E eu quero contar a vocês que estamos lançando também mais um livro de Dom Henrique Soares. Dom Henrique Soares, quando ele estava vivo ainda, eu me encontrava com ele várias vezes, porque ele fazia comigo a Escola da Fé aqui de vez em quando, Um dia Dom Henrique me disse, professor, eu quero começar a publicar livros, mas eu quero publicar na sua editora. Tudo bem, Dom Henrique. Então, nós já lançamos, em vida, a gente lançou 4 livros dele. Agora, depois que ele faleceu, a sua família autorizou a gente lançar mais um livro dele. Então está aqui, O Mistério da Eucaristia e a Sacralidade do Sacerdócio. Dom Henrique faz um estudo profundíssimo da Eucaristia. Ele chama de O Mistério da Eucaristia. E a sacralidade do sacerdote. Sem o sacerdote não tem Eucaristia. Mas ele coloca como é que o sacerdote deve viver. É um livro que eu recomendo muito, não só para os leigos, mas também para os sacerdotes. Além de ser uma reflexão muito profunda sobre a Eucaristia, também sobre o sacerdócio cristão. Mas vamos em frente aqui com a nossa caminhada, nós estamos refletindo sobre a ação do Espírito Santo na nossa vida e na vida da igreja. Já mostrei no primeiro bloco da nossa aula que o Espírito Santo agiu em Maria para ser imaculada, concebida sem o pecado original, concebeu pelo poder do Espírito Santo. José foi avisado de que o que estava sendo gerado nela era obra do Espírito Santo. O anjo falou para José. Depois a gente vê toda aquela passagem com o velho Zacarias, cheio do Espírito Santo, canta lá o seu Benedictus, que a igreja coloca todo dia para nós aí no ofício das horas,
na oração das horas. Depois a gente vê o velho Simeão e Ana que recebem o menino Jesus no templo, pelo poder do Espírito Santo. O velho Simeão foi avisado, né? Depois a gente vê, né, Jesus que é levado, é batizado e recebe por João Batista, né, o batismo de arrependimento, recebe o Espírito Santo ali. Então ele é ungido do Senhor. Ungido quer dizer cheio do Espírito Santo. E aí o Espírito Santo leva Jesus para o deserto. E ele vence o demônio no poder do Espírito Santo, da oração, da escritura, do jejum. Então, nós já vimos aí como é que o Espírito Santo age na vida de Jesus. Continuando, né? Várias vezes Jesus fala do Espírito Santo. Por exemplo, teve aquela ocasião que Jesus disse, né? Naquela mesma hora, Jesus exultou de alegria no Espírito Santo, olha aí, no Espírito Santo, e disse, né? Pai, Senhor do céu e da terra, eu te dou graça porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sabe, Jesus sentiu aquilo na ação do Espírito Santo nele, como homem que ele era também, né? E ele disse, sim, Pai, bendigo-te porque assim foi do teu agrado. Então, Jesus sente a vontade do Pai pelo Espírito Santo. Tanto é que ele fala, né, exultou no Espírito Santo. Veja, se Jesus agiu assim, sempre no Espírito Santo, para nós fica essa lição. Nós também precisamos sempre agir no Espírito Santo. Né? E é interessante quando ele ressuscitou, né? No primeiro dia da ressurreição, no domingo da ressurreição, que ele vai instituir o grande sacramento da confissão. Por quê? Porque ele tinha acabado de conquistar diante da justiça divina o direito de nós sermos perdoados, porque ele pagou com a sua vida, com o seu sangue, com a sua morte, ele pagou o preço dos nossos pecados. Então, ele aparece para os apóstolos no cenáculo e fala, né, depois dele ter dito para eles, a paz esteja convosco 3 vezes, ele soprou sobre eles, dizendo, recebei o Espírito Santo. Olha aí. Aqueles a quem perdoar os pecados serão perdoados. Aqueles a quem vocês não perdoarem os pecados não serão perdoados. Mas ele fala, né, recebam o Espírito Santo. Por quê? Porque é o Espírito Santo que age em todos os sacramentos. Entende? A ação da igreja nesse mundo é feita através do Espírito Santo. Toda ação. A gente já viu na aula anterior, né, as escrituras que foram escritas, a liturgia que é celebrada, as ações dos missionários, a missão apostólica da igreja, a tradição da igreja que vem desde os apóstolos, tudo isso foi ação do Espírito Santo. Né? Então agora Jesus institui o sacramento da confissão no poder do Espírito Santo. Quando o padre te absolve dos seus pecados, né? Pelo ministério da igreja, te absolve de todos os seus pecados, quem é que faz esse milagre, né? Do sangue, da vida de Cristo ser aplicado em nós para o perdão dos nossos pecados? É Jesus, é o próprio Espírito Santo. Né? Bom, depois a gente vê o Espírito Santo também agindo fortemente na vida dos apóstolos. Isso é impressionante. Né? Por isso que Jesus, antes de voltar para o céu, no seu corpo, na sua integridade humana também, ele manda os apóstolos esperarem a vinda do Espírito Santo em Jerusalém. Voltem para Jerusalém. Eles tinham perguntado para Jesus, é agora que o Senhor vai restabelecer o reino de Israel? Achavam que Jesus ressuscitado agora, né, fosse, não sei, implantar um reino terreno, nacionalista, né, e os judeus fossem expulsar César e, não sei, Herodes e Pilatos. E Jesus, não é nada disso. Vocês vão voltar para Jerusalém, vão ficar lá aguardando a promessa que eu já falei, a vinda do Espírito Santo. Então, quando vocês receberem o Espírito Santo, vocês vão ser minhas testemunhas aqui em Jerusalém, na Samaria, na Capadócia, até o fim do mundo, né? Então, Jesus estava pensando que não era, o reino de Deus não viria assim milagrosamente, como
uma ação, né, extraordinária dele ressuscitado. Não, não. O reino de Deus viria pela ação do Espírito Santo, atuando em cada um deles na pregação, na evangelização, na ministração dos sacramentos, como é hoje. Né? Então, é muito bonito a gente ver como é que então o Espírito Santo passou a conduzir os apóstolos. Né? A gente vê que tudo aquilo que Jesus colocou para ele, né, sobre o Espírito Santo, vai acontecer. Né? Então, a gente vê, por exemplo, só para dar alguns exemplos aqui do que acontece com os apóstolos, São Pedro, né, que tinha negado Jesus 3 vezes. 50 dias depois, Pedro era outro homem, no Espírito Santo, curando, né? Por exemplo, tem aquela citação nos Atos dos Apóstolos, né? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu-lhes, né? Chefe do povo e anciãos, ouvi-me, né? Se hoje nós somos interrogados a respeito do benefício feito a um enfermo, ele tinha curado aquele homem na entrada do templo, né? Em nome de quem ele foi curado? Em nome de Jesus. Né? Então, Pedro e João entram no templo, olha para aquele paralítico ali, o paralítico pede uma esmola, e ele diz, não, ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Olha, veja que transformação. Aquele Pedro que 50 dias antes negava Jesus 3 vezes, agora enfrenta, né, os sumos sacerdotes, doutores da lei, enfrenta a cadeia, enfrenta a flagelação que sofreu, mas, né? E Pedro fala com toda a coragem, né, sobre Jesus. Deus elevou-o pela mão direita como príncipe e salvador, a fim de dar a Israel o arrependimento, a remissão dos pecados. Né? Coloca com muita ênfase, com muita força tudo aquilo. Né? Lá no Evangelho de São Lucas, no capítulo 5, a gente encontra, né? Ou melhor, nos Atos dos Apóstolos, capítulo 5 foi escrito por São Lucas, né? Deste fato nós somos testemunhas, nós e o Espírito Santo, que Deus deu a todos aqueles que lhe obedecem. Eu acho interessante os apóstolos falarem, né, desse fato, né, ou seja, da ressurreição de Jesus, que Pedro está falando para o povo, desse fato, nós somos testemunhas, porque eles viram Jesus ressuscitado, tocaram em Jesus, caminharam com Jesus ressuscitado. Nós e o Espírito Santo, que Deus deu a todos aqueles que lhe obedecem. Então, Pedro chama como testemunha da ressurreição eles e o Espírito Santo. Né? Vê como é que a afinidade deles era né? Depois de outras passagens, né? Mais cheio do Espírito Santo, Estevão, né? Santo Estevão, que estava sendo apedrejado, né? Fitou o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus. Mas olha que o Evangelho sempre coloca, mais cheio do Espírito Santo. Estevão fitou. É sempre movido pelo Espírito Santo que acontece tudo isso, né? E Estevão vai dizer, né? Eis que vejo os céus abertos, o Filho do Homem de pé à direita de Deus, né? Sempre na força do Espírito Santo é que eles conseguem vencer o medo da morte, o medo do martírio. E assim depois aconteceu com toda a igreja, até hoje. Por que ainda hoje a gente vê tantos cristãos sendo martirizados? Sobretudo, né, nos países muçulmanos radicais, né, onde tem lá, não sei, Estado Islâmico, ISIS, Boko Haram, os cristãos são mortos. Né? Mas o que dá a eles essa coragem? Né? O Espírito Santo. Né? A gente vê aí outra citação, né? Quando, por exemplo, os apóstolos ficaram sabendo, ali em Jerusalém, que lá na Samaria, que era um pouco mais ao norte da Judéia, que as pessoas tinham recebido a palavra de Deus, então enviaram para lá Pedro e João, né? E eles, assim que chegaram, fizeram oração, né, pelos novos fiéis, a fim de que recebessem o Espírito Santo. Então os 2 apóstolos, né, impuseram as mãos
e receberam o Espírito Santo. Está lá nos Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 14 até 17. E essa ação do Espírito Santo foi tão forte, né, que até aquele mago Simão queria comprar dos apóstolos o poder de dar o Espírito Santo. Aí Pedro fala para ele: pereça você e o seu dinheiro, porque você está tentando comprar aí o poder de Deus. Daí surgiu a palavra simonia, né? Querer comprar as coisas sagradas com dinheiro. Muito bem, vamos para o nosso intervalo e a gente volta daqui a pouquinho. Estamos já de volta com a nossa Escola da Fé. E eu quero mostrar a vocês, estamos falando da vida da igreja, do Espírito Santo, também da Eucaristia, né? Quero mostrar esse livro aqui, maravilhoso. Um livro sobre a Eucaristia, né? Pão da Vida Eterna. Quem escreveu esse livro? Um bispo que trabalhou com o Papa Bento XVI 25 anos no Vaticano, Raffaello Martinelli. É o melhor livro que eu já vi para preparar os jovens, as crianças, para a Eucaristia. Todo ele ilustrado e muito bem explicado, parte por parte, uma coisa extraordinária. Foi escrito em italiano, agora traduzido em português, né? E para ensinar para os jovens, na primeira Eucaristia, na Crisma, o que é a Eucaristia. Olha, eu vou ser sincero, mas também esse bispo aqui, Dom Raffaello Martinelli, eu vou ler aqui o que está escrito aqui sobre ele. Então, uma coisa interessante aqui, está escrito aqui o seguinte, que ele, durante 25 anos, ele trabalhou ali no Vaticano, exatamente com o quê? Com catequese, né? Então, ele diz aqui, olha, sacerdote da Diocese de Bérgamo, doutor em teologia com especialização em pastoral catequética pela Universidade Lateranense de Roma, laureado em pedagogia pela Universidade Católica de Milão, desde 1980 até 2009, a serviço da Congregação para a Doutrina da Fé, por mais de 23 anos. Quer dizer, é uma autoridade no assunto. Beleza, ajuda a gente a caminhar, né? Um livro que ajuda as nossas aflições, né? Um dos livros mais maravilhosos que eu já li, O Breviário da Confiança. Foi escrito por um Monsenhor Ascânio Brandão, um homem santo, né? Olha, que deixou uma reflexão profundíssima. Toda pessoa que está assim aflita, angustiada, eu gosto de dar esse livro. Já dei esse livro para muita gente, principalmente quem perde um parente, né? Ele renova a confiança da pessoa em Deus. Por isso que ele chama de O Breviário da Confiança. É uma palavra para cada dia do ano. E assim, muito bem, por exemplo, mês de novembro, que é sobre as almas, então ele vai falar sobre as almas, o purgatório, o céu, etc. Aí quando ele pega lá mês de maio, que é mês de Maria, então são temas sobre Maria e assim por diante. Mas vamos em frente aqui com o nosso estudo sobre a ação do Espírito Santo na nossa vida e na vida da igreja, né? Então eu falava que quando os apóstolos souberam que lá na Samaria, né, as pessoas estavam sendo convertidas, então foram para lá, Pedro e João, e crismaram as pessoas. Daí vem o sacramento da crisma. A igreja entendeu aí o sacramento da crisma, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, de 14 a 17. Os apóstolos impuseram as mãos sobre e eles receberam o Espírito Santo. E receberam assim de maneira assim, até tão visível, que até aquele Simão mago queria comprar, né? E assim a gente vê outras manifestações do Espírito Santo, né? Por exemplo, na casa de Cornélio, quem era Cornélio? Cornélio era um centurião romano, pagão. Centurião é um oficial romano que é chefe de uma centúria. O que é uma centúria? São 100 soldados, né? Pedro foi levado pelo Espírito Santo à casa de Cornélio. Essa história você conhece muito bem nos Atos dos Apóstolos, né? Hora do almoço, Pedro com fome, estava orando e ele vê descer do céu um lençol assim cheio de animais, inclusive animais impuros que os judeus não comiam. Então, a voz diz para Pedro: Pedro, pega, mata e come.
Pedro disse, de jeito nenhum, Senhor. De jeito nenhum, eu sou judeu, não como animais impuros. Aí Deus 3 vezes, em que a visão se repete, Jesus fala para Pedro, não chame de impuro aquilo que eu purifiquei. O que Jesus estava mostrando para Pedro? Pedro ia à casa de Cornélio. Cornélio era um pagão. Os judeus não entravam na casa de pagão, porque senão, de acordo com a lei judaica, ficavam contaminados e tinham que passar por uma purificação no templo. Então, Pedro disse, não. Quando acabou a visão, bate na casa onde Pedro estava. Olha, o nosso centurião pediu para chamar aqui Pedro, que está aqui, porque ele teve uma visão lá, um anjo mandando ele chamar Pedro lá, e Pedro foi. Né? Foi lá na casa de Cornélio. E aí diz o Evangelho de São Lucas, nos Atos dos Apóstolos, né? Estando Pedro ainda a falar, o Espírito Santo desceu sobre todos que ouviam a santa palavra. Não é? Olha que coisa impressionante. Houve um verdadeiro Pentecostes ali na casa de Cornélio. Né? E aí Pedro batizou todo mundo. Né? Ele disse, como é que eu vou negar a água do batismo àqueles que receberam o Espírito Santo, como nós, lá em Pentecostes? Né? E aí diz a São Lucas que os fiéis da circuncisão, né? Ou seja, os judeus, que tinham vindo com Pedro, profundamente se admiraram, vendo que o dom do Espírito Santo era derramado também sobre os pagãos. Foi a primeira vez que o Evangelho foi levado aos pagãos e o Espírito Santo para eles. Então, o Espírito Santo mostrava para Pedro ali, que o chefe da igreja, que a salvação não era só para os judeus, como eles pensavam. Não, a salvação é para todo mundo, é para os pagãos. Né? Aí Pedro, inclusive, ele é questionado, né? Lá quando ele foi para Jerusalém, ele estava ali às margens do mar Mediterrâneo, em Jope. Quando ele vai para Jerusalém, que é o interior, os cristãos chamaram a atenção dele. Pedro, o que é isso? Você entrou na casa de um pagão, ainda batizou esse povo? Aí Pedro disse, né? Aí contou toda a história e disse, como é que eu vou negar o batismo para eles? Né? E disse que depois que eles foram batizados, eles os ouviam falar em outras línguas e glorificar a Deus. Ou seja, a mesma coisa que aconteceu em Pentecostes acontece na casa de Cornélio, pela ação do Espírito Santo. Preparando o quê? A igreja para se abrir aos pagãos. Alguma coisa que não estava na cabeça deles. Quem vai entender isso depois muito bem é São Paulo. São Paulo vai entender isso. Tanto é que, quando quiseram depois que os cristãos, os pagãos que se convertiam, tivessem que ser circuncidados, Paulo disse, de jeito nenhum. Agora não, é o batismo e pronto. Foi preciso fazer aquele concílio em Jerusalém, no ano 49, para os apóstolos, junto com Paulo e São Barnabé, os apóstolos disseram, não precisa mais da circuncisão. Mas quem é que abriu a cabeça de Paulo e Pedro para levar o evangelho aos pagãos? Porque é preciso entender o seguinte, a cabeça de Pedro e de Paulo, como a cabeça de todos os judeus, a salvação era para os judeus. Por que os cristãos sofreram tanta perseguição por parte dos judeus ali em Jerusalém? Porque os judeus achavam que era um absurdo eles quererem levar a salvação para os pagãos. Por isso que Paulo e os apóstolos foram tão perseguidos pelos judeus. Mas agora, o Espírito Santo convence Pedro, né? E já tinha convencido Paulo de que a salvação era para todos. Né? Então, está aí, inclusive, essa citação aqui, né? Enquanto celebravam o culto do Senhor, ou seja, a missa, né? Disse-lhes o Espírito Santo. Disse-lhes o Espírito Santo. Né? Separem para mim Barnabé e Saulo para a obra a que tenho destinado. Que obra era essa? A evangelização dos pagãos. Ok? Então Paulo foi, né, com Barnabé,
em princípio também com São Marcos, fizeram aquela primeira viagem apostólica, depois voltaram para Antioquia, uma segunda viagem apostólica, uma terceira viagem apostólica. Para quem? Para levar o Evangelho aos judeus, mas também aos pagãos. Quando eles eram rejeitados nas sinagogas, de todas aquelas cidades que eles passavam ali, hoje na região da Turquia, né? Antioquia, da Psídia, aquelas cidades todas, passaram na ilha de Chipre, né? Quando os judeus os rejeitavam nas sinagogas, eles iam nas sinagogas. Mas aí eles, então, passavam a evangelizar os pagãos, né? Então, a gente vê que eles, né, cumpriam exatamente o que o Espírito Santo mandava e caminhava, né? Bom, muitas coisas aconteceram, né? Por exemplo, uma citação interessante é que quando Paulo estava evangelizando num certo lugar, né? Havia um mago chamado Elimas que se opunha a eles, procurando dar fé um procônsul romano que estava sendo evangelizado, né? Então Paulo fala para ele: filho do demônio, cheio de todo o engano e de toda astúcia, inimigo de toda a justiça, não cessas de perverter os caminhos retos do Senhor, né? E aí aquele homem se afastou dessa ação, né? E nós vemos muitas passagens do Espírito Santo na vida dos apóstolos que mostram como os apóstolos eram guiados, como que pela mão, né? Eu acho interessante essa passagem que está em os Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Com efeito, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Olha que interessante. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor outro peso além do seguinte indispensável, né? Que vos abstenhais das carnes sacrificadas aos ídolos, etc, etc. Ou seja, o Espírito Santo falava no ouvido deles, falava na mente deles com muita clareza. Pareceu bem a nós e ao Espírito Santo, né? Interessante que capítulo 19 de São Lucas, ele cita lá, quando Paulo chegou na cidade de Éfeso, ele perguntou, ele achou uma comunidade lá, perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando vocês abraçaram a fé? E eles responderam para São Paulo: não, nem sequer ouvimos dizer que existe um Espírito Santo. Está lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Né? Então, quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo desceu sobre eles e falavam em línguas estranhas e profetizavam. Olha que interessante. Veja aí, Atos 17, versículo 2 até 7. Ou seja, a mesma coisa que aconteceu em Pentecostes, aconteceu na casa de Cornélio, agora acontece em Éfeso. Paulo impõe as mãos sobre aqueles cristãos que nem sabiam o que era o Espírito Santo, mas quando Paulo ora sobre eles, né, eles começam, né, a falar línguas estranhas e profetizar, exatamente como já tinha acontecido, né? Bom, e uma outra coisa que eu acho muito interessante, já no final dos Atos dos Apóstolos, quase no final, capítulo 20, São Paulo se despediu, né, dos anciãos, dos bispos de Éfeso, né, assim com muita tristeza, e falou para eles o seguinte, que eles não iam mais ver o rosto deles. Inclusive, eles estavam assim, para pegar o navio, né? Paulo ia pegar o navio para voltar, e depois, inclusive, para Roma, né? Foi uma despedida assim, que eles abraçaram Paulo chorando, né? E aí Paulo diz para eles uma coisa muito importante que eu quero colocar aqui. Está lá no capítulo 20, dos Atos dos Apóstolos. Cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Olha aí. Quem é que constitui bispo? É o Espírito Santo. Eu disse a vocês que quem atua em todos os sacramentos é o Espírito Santo. Então, quando um bispo é ordenado bispo, recebe o grau máximo, né, do sacramento da ordem, é o Espírito Santo. Cuidai de vós mesmos, ele falando para os bispos de Éfeso,
e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastorear a igreja de Deus. Pastorear quer dizer tomar conta, né? Que ele conquistou com seu próprio sangue. Que ele conquistou com seu próprio sangue. Então, a responsabilidade dos bispos, né? E aí, para nós também, São Paulo deixa os seus recados, né? Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, o qual recebestes de Deus, e que por isso mesmo já não vos pertenceis. Olha a ação do Espírito Santo na nossa vida, né? Ele habita em nós. É dogma de fé. O cristão, quando está em estado de graça, ele tem o Espírito Santo. Agora, será que a gente tem consciência disso? Que nós somos templo da Santíssima Trindade? Santo Agostinho dizia assim: Deus é mais íntimo de nós do que nós mesmos. Ou seja, Deus está mais em nós do que nós mesmos. Então Deus nos conhece. Mas será que a gente tem essa intimidade com Deus? Deus está em nós, mas será que nós estamos em Deus? Né? Isso aí é muito importante. São Paulo fala, porque fostes comprados por um grande preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Né? Por isso nós temos o Espírito Santo. Né? São Paulo falava para Timóteo, né? Guarda o precioso depósito. O que é o precioso depósito? A doutrina. Pela virtude do Espírito Santo que habita em nós. Então, guarda o precioso depósito. Né? A igreja chama de fidei depósito, né? O depósito da fé. Pela força do Espírito Santo que habita em nós. Então, quem é que faz a gente guardar a palavra de Deus, guardar o ensinamento da igreja, guardar o que está no catecismo da igreja? Pela virtude do Espírito Santo que habita em nós. Aí são os frutos, os efeitos da vida do Espírito Santo em nós. Né? Então, São Paulo vai colocando isso com muita profundidade. Ele fala, mas vós, caríssimos, edificai-vos mutuamente sobre o fundamento da vossa santíssima fé. Orai no Espírito Santo. Aí o apóstolo São Judas que fala, né? Orai no Espírito Santo. Ou seja, conduzido pelo Espírito Santo. É por isso que sempre que a gente vai fazer alguma coisa, tem que invocar o Espírito Santo. Porque é Ele que inspira, Ele que guia, né? Ele que nos ensina a rezar. Né? São Paulo fala, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Né? Então, nesta aula eu quis mostrar exatamente isso. Né? O Espírito Santo, ele agiu na vida da Virgem Maria. Vamos repassar para a gente ir concluir nessa aula de hoje. Ele, né, agiu na Virgem Maria para que ela concebesse o Espírito, pelo poder do Espírito Santo, concebesse Jesus. Né? Agiu na vida de São José para que São José recebesse Maria com sua esposa. Quem sabe que São José queria ir embora. Quando viu Maria Virgem, não entendeu. E por um desígnio de Deus, Maria não contou para ele. Eu penso que Deus queria ele mesmo contar para José, para que José não tivesse nenhuma dúvida. Então, em sonho, né? Não temas receber o menino, porque ele, que foi gerado nela, é obra do Espírito Santo. Depois, né? Quando Jesus é apresentado no templo, o velho Simeão, levado ali pelo Espírito Santo, anuncia Jesus e fala para Maria, esse menino é colocado como sinal de contradição. Uma espada vai transpassar a sua alma. Então a gente vê que depois Jesus, né, é batizado, recebe o Espírito Santo em forma de uma pomba, simbólica, né? Depois é levado para o deserto, pelo Espírito Santo, vai fazer toda a atividade dele movida pelo Espírito Santo. E depois a igreja vai atuar na ação do Espírito Santo. Os apóstolos, né, vão agir no poder do Espírito Santo. E hoje a igreja continua atuando, agindo no poder do Espírito Santo. Ok? Então, era isso que nós tínhamos para colocar nessa nossa aula de hoje.
Se tiver aí algum sacerdote, por acaso, nos assistindo, ou algum diácono, por favor, nos dê a sua bênção, para a gente encerrar, então, essa nossa aula de hoje. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.